Fala pessoal, beleza? Estamos aqui de volta, aqui mais um Precast, o podcast do Pré-Fabricado. Hoje a gente tem um tema super especial aí, estou com 3 convidadas sensacionais para a gente poder homenagear aí o Dia Internacional das Mulheres. Mas antes de a gente começar, eu queria pedir para todo mundo curtir, compartilhar, comentar. Então tá aí vendo aí o podcast, tem outros aí, a gente tem outros episódios aí no canal do YouTube, a gente aparece nas redes sociais. Então compartilha aí nos grupos de WhatsApp, comenta aí com seus colegas de trabalho. A ideia é a gente sempre trazer conteúdo para o mercado, para o segmento que a gente considera que é muito importante para movimentar, tá? Então vamos começar aqui. Então eu estou aqui com as digníssimas senhoras aí da Planix. Então, muito obrigado pela presença de vocês. Nós que agradecemos. A gente vai conversar um pouquinho aí. É uma honra. Então, assim, vamos começar o seguinte. Um de cada vez. Eu queria que vocês falassem um pouquinho da trajetória suas, beleza? Então, quem que vai começar a falar? Ué, você olhou pra mim. Vai. Parece que é comigo, né? Te intimou, né? Senti Te que intimou. foi comigo, né? Não, conta um pouquinho da trajetória aí, explica pra gente o que vocês Perfeito. fazem. A até Isa mesmo- que chegou primeiro, depois eu, depois do Pode Dinho. ser, Então, pode pronto. ser. Porque Combinado. aí o pessoal que não conhece, que está sempre conversando com vocês aí, fica sabendo quem que Isso é aí, a com história, certeza, entendeu? Isso aí. Então, vou Beleza? apresentar, né? Eu sou a Isabel Ottoni, né? Sou técnica em edificações, engenheira civil. Quando você me chamou para vir aqui pro podcast, eu fiquei pensando em me contextualizar, né? Quanto que apareceu a engenharia na minha vida. E eu lembro que eu tinha assim, uns 12, 13 anos, eu ficava recortando layout de jornal e colando no fundo do guarda-roupa, em vez de colocar, né, os crush da adolescência, eu gostava de crush, de layout de apartamento, de casa, que tava Isso. vendendo. Tinha vários, assim, muitos. Eu lembro que, tipo assim, coisa de 20, assim, meu guarda-roupa era lotado, assim. E aí, meu pai, você tem que fazer escola técnica, você tem que fazer escola técnica e tal. E aí, beleza, eu achei que eu ia fazer turismo no Cefet. É. E aí, quando eu peguei, né, o edital, na época era papel, né, gente? Não vou contextualizar, não vou falar a minha idade. Subentendam-se, subentende Não aí. precisa. Né? Façam os cálculos. Faça os cálculos. O edital era no papel, você tinha que fazer inscrição, né, no papel, ir lá e tal, né? E aí, eu vendo os cursos, eu achei que eu ia fazer turismo. Na hora que eu olhei lá, assim, edificações. Aí, na época, a gente tinha ênfase ainda, era construção de edifícios e planejamento e projeto. Ah, planejamento e projeto, é isso e aquilo. Eu, Uai. é isso. É isso que eu aqui quero. que eu vou fazer e tal, né? E eu tava fazendo cursinho na época, então eu fazia, né, escola de manhã e fazia o cursinho à tarde, beleza. Enfim, aí passei no Cefet, gostei muito do curso, aí quando eu saí do curso eu falei, vou fazer arquitetura ou engenharia. Isso pra mim tá certo, assim, né? E aí fui fazer estágio, aí passei por estágio de escritório de elétrica, de escritório de projeto estrutural. E, beleza, aí formei no técnico, né? E entrei na engenharia, né? Engenharia civil. Entendi que era engenharia minha, que não era projeto, não era arquitetura. Gosto muito, acho que se um dia eu tiver a oportunidade de fazer, mas vai ser pro meu prazer, né? Por conhecimento, não para trabalhar com. E aí, dentro da engenharia, né? Fui procurar agora. Não, agora eu sou técnica, né? Então, quero trabalhar como técnica, né? Entrei em contato com algumas pessoas, né? Gente, tô aí no mercado, Sempre quem indica, né? Tô por Sempre cá, tem quem indica, lógico, né? aí, lógico. Aí. E aí eu fui fazer uma entrevista numa empresa que ficava lá em Vespasiano, de pré-fabricado, e quem que era a pessoa que tava precisando? Carlos. Mas eu que chamei, né? Excelentíssimo, né, Digníssimo. Carlos? A Nosso gente digníssimo. tinha uma amiga em comum que eu falei assim, cara, eu tô precisando de alguém Alguém. para poder controlar aqui laje, né? Produção de lajes aqui, né? Porque tava um caos. Ah, pô, chama a Isabel lá, um amigo meu, Carlos, né? Carlos também. Então ele me indicou ela e quando veio, chegou lá em Vespasiano, lá no... Não, e foi Andou longe, gente, uma foi- hora aí. Não, eu não tinha carro, vocês são daquele lado, você sabe como é que é, né? Então, daqui, né? Daqui, né? Daqui Daqui do do lado. lado. Perto, né? Eu Tá lá bem em Belo próximo. Horizonte e tendo que ir lá pra Vespasiano. E assim, nossa, mas vai ser difícil esse negócio, né? Esse ônibus e tal. Mas eu já como é que conhecia você? Porque, querendo ou não, a gente já tinha trocado ideia na época que eu estudava no Cefet, você por fazia causa engenharia, da né? escola. Então já tinha um certo contato. E eu gostei muito, porque vamos dizer, o approach era muito bom, a proposta era boa de trabalho, de desenvolvimento. Era uma coisa completamente nova. Eu nunca tinha ouvido falar de pré-fabricado. Porque, né, você não aprende técnico, você não aprende isso em engenharia na faculdade, a não ser que você faça, né, alguma coisa por fora. E aí entrei no mercado, entrei para controlar pré-fabricado, né? E fiz toda a minha engenharia trabalhando, né, nessa empresa, aí formei em engenharia, enfim, né?
E aí trabalhei com outras coisas e agora eu tô na parte, né, de engenharia também, porém agora mais conectada com tecnologia, né? E não troco, né? Porque dentro do pré-fabricado eu passei por tudo, né? Planejamento, fábrica, fui pra obra civil dentro do pré-fabricado, porque na época que a gente fez o shopping, eu era capeamento de laje, fundação. Você trabalhou no Boulevard? No foi Contagem. no Contagem. Depois eu fiz os galpões do Dr. Sinai. Isso, lembro. E eu trabalhei nessa obra em outra empresa que fazia parceria, né? Mas você trabalhou na mesma época? Na mesma época. Que será que a gente não... Olha só. Não, mas eu era estagiária, eu não valia muito. Não vai. Lógico que vale. Tô brincando, Mas gente. dois anos Na depois. classe que eu já fui. Como assim, cara? Tô brincando, gente, mas eu era assim. Mas foi uma experiência, foram muitas experiências, assim, que aí depois, mais pra frente, contar os casos, né, correlacionados, né? Mas foi enriquecedor, assim, me moldou realmente profissionalmente e pessoalmente também, porque a gente já vai aprendendo várias coisas que vai interferindo também na sua vida pessoal, em quem que você é, em como que você encara a vida, né, os desafios, né? Então, no início, você encara de um jeito, você entende, aprende e vai evoluindo a partir dali. A gente fica mais tempo no trabalho do que com a família da gente, Sim, né? Então, não tem com como... certeza. Não tem, como você não desenvolver, não tem aprender, como, né? Exatamente. E hoje, Mas- né, Isabel, você na parte dos treinamentos, você Isso. utiliza dessa sua bagagem, né? E Pra passar pro pessoal. E é muito engraçado, porque eu vou dando os exemplos cara e tal, e eu falei assim, eu tô mentindo? Aí o cara, você tava aqui ontem? Você trabalha aqui? Você trabalha aqui? Porque Você sabe tá tudo, dando? cara. Inclusive, aconteceu isso ontem. Exatamente. Ontem foi engraçado, a gente deu um treinamento com um cliente, ele falando isso. Mas o jeito que você tá falando, você não tem saudade, não. Você, olha, saudade dessa confusão não tem mesmo, não. Esse negócio de carregamento e não sei o quê, e aí o rádio toca, aí você sai correndo, aquela confusão. Isso aí eu não tenho saudade mesmo, não. Foi bom, aprendizado, mas hoje eu prefiro ajudar as pessoas a não passar pelo que eu passei. De estresse, você ter que ficar fazendo as coisas tudo em cima da hora, de apagar incêndio. Porque quando você não tem as coisas organizadas, né? Quando você não tem um planejamento, uma programação, quando você não entende o seu processo, é isso. Você fica apagando incêndio. Você trabalha sempre no ritmo de urgência. E eu não funciono mais. Já tive energia pra isso. Hoje eu não tenho mais pra trabalhar em ritmo de Mas não urgência. precisa falar a idade. Não, Mas se entende aí. Eu falo com o cliente que é gostoso, assim, hoje a gente dá solução pra eles. Sim. Cara, é gostoso demais. Às vezes o cliente chega assim, nossa, Nicole, mas eu tô com um problema. Eu falo, calma, aqui tá a sua solução. É gostoso, porque antigamente, né, igual quando a gente trabalhava que a gente apagava incêndio, que a gente tava naquela loucura, sofrendo. Hoje a gente vê o sofrimento do cliente e dá a solução pro cara. Então, isso é que é gostoso trabalhar com isso hoje. Eu entendo totalmente isso que você tá falando. Porque o sentimento é diferente, sabe? diferente. É de você estar ali pra ajudar. É sensacional. Não é aquela loucura, né? Não tá no meio sempre do olho do furacão. Tirar o cara do olho do furacão pra falar, olha, agora vai ser diferente. E a pessoa começar a reconhecer. Se você vê os clientes mais antigos, ele já tem esse retorno. Ele já entende o processo. E agora a demanda dele é, inclusive, de pedir mais da gente, né? Da gente poder melhorar e incrementar no sistema pra agora permear outros caminhos, né? Exatamente. Mas basicamente isso, né? Não, basicamente. Basicamente. Nossa. Basicamente. Quem E você, Nicole? Vai, Nicole, E você, agora. Nicole? Você falou que ia ser na sequência de chegada, né? Então pronto. Então, Bom, mas assim, né? A minha história, ela é grande, mas eu vou tentar resumir, se eu não for muito prolixa. Aí vocês me falam se você está sendo prolixa. tá bom. Mas, na verdade, meu pai é engenheiro civil, tem uma empresa de engenharia aqui em Pedro Leopoldo, né? E desde pequenininha eu sou, tipo, bem parecida com a Isabel, assim. Eu morava perto da estrada e eu via meu pai passando de caminhonete, levando o pessoal, né, da produção, né, que a gente chama de peão, com muito carinho. Aí levando eu falava, minha mãe que falava assim, não, lá seu pai passando, e eu chegava lá em casa de butinão, eu falava assim, cara, eu quero ser igual meu pai. E meu pai sempre foi muito bem sucedido, graças a Deus. Então ele era o meu espelho, eu mirei no meu pai e falei assim, eu quero ser igual meu pai. E aí eu também tive essas coisas, assim, será que eu faço arquitetura? Aí no dia que eu falei com ele, pai, eu vou fazer arquitetura. Ele falou assim, não, você não... Eu falei assim, não, então tá bom, vou fazer engenharia. E aí, no terceiro ano, fui lá e me inscrevi pra um monte de faculdade. Gastei um dinheirão com a inscrição. Fiz na UniBH, passei, fiz matrícula, não fiz mais nenhum vestibular. Falei assim, prática demais, né? Falei, não, passei, tá bom. Entendi. Já foi nessa que direto eu pra vou lá. fazer. E aí eu fiz engenharia civil. No quinto período, que foi em 2013, eu tive a oportunidade de começar a trabalhar numa pré-fabricadora aqui da região também, da minha cidade, de Pedro Leopoldo, uma pré-fabricadora grande. E fui contratada como estagiária para o PCP. E tive uma enorme oportunidade de começar numa equipe muito boa,
com uma gestão muito boa, que eu puxo o saco até hoje, mas eu aprendi... puxo o saco até hoje dele, mas ali no 5º período, igual a Isabel falou, né? A gente não tem pré-fabricado na faculdade, eu não sabia, e no 5º período a gente ainda não tem contato na faculdade com matérias específicas. Então, você não tem ainda matemática aplicada, que é cálculo estrutural. Você ainda tá meio assim, nossa, esse trem é difícil demais. Não é esse cálculo de várias variáveis. Eu vou fazer o que com isso? Então, você fica ali, nossa, será que eu tô... Aí eu vou e entrei pro pré-fabricado. Aí eu falei assim... Mas como é que você chegou? Foi vaga que eles anunciaram? É vaga de estágio. Aí... Anunciou, QI, gente. você viu? Não, QI. Ah, tá, entendi. Aí eu tive um QI que era... Uma colega minha trabalhava no PCP, no RH, e ela sabia que eu estava procurando estágio, pegou meu currículo e entregou. Entendi. E aí eu fiz entrevista com vários outros estágios. Assim, na verdade, não é QI, né? Ela me te deu a indicou abertura de vaga lá. pegar o meu currículo, Claro. entendeu? E aí eu passei e entrei pro PCP. E no PCP, eu consegui enxergar como é incrível, sabe? O mosquito do pré-fabricado me picou no primeiro dia que eu entrei lá, porque nós como estudantes, né? Você está num ambiente que você consegue ver tudo. Você consegue ver orçamento, você consegue ver sobre a venda com o cliente, você consegue ver o laboratório, porque o concreto é totalmente diferente do concreto que você vê no laboratório da faculdade, é um concreto de alta resistência, um concreto super tecnológico. Primeira pergunta que eu fiz na hora que eu cheguei no estágio, que eu olhei as peças, falei assim, uai, mas não tem um forno pra pôr, não? Entendi. Tipo... Aí o Matias olhou pra mim e falou assim, não, isso aqui é autodensável, põe a mão. A hora que eu pus ele quentinho, eu falei, que legal, velho. Cara, eu falei assim, cara, que legal esse negócio e tal. E aí você vê, né, laboratório, aí você vê a parte toda de aço, de concreto armado, aí você vai lá na forma, você vê processos industriais, qualidade, certificações, auditoria, aí você vê tudo, né? Você vê ali contabilidade, setor de compra, você começa a entender como que funciona a complexidade, a própria logística e a montagem. Cara, aquilo ali é uma escola, o pré-fabricado é uma escola. Quem tem experiência... Eu lembro, não sei se você vai lembrar o dia que eu vi Duda lá, que a gente trabalhou junto, né? Que eu fui no laboratório e falei assim, a hora que você tiver de boa aí, vai lá pro PCP pra você entender um pouquinho. Foi mesmo. Então, por quê? Porque eu queria tanto, eu tive essa oportunidade quando eu entrei pro pré-fabricado, que as pessoas me mostravam isso. Então, quando eu via, um estagiário ali fazendo aquele trabalho, eu falei assim, não, vem cá, vem cá pra você ver que legal que é. E, enfim. E aí veio a crise, né? Em 2014 foi o início do fim, né? Início do fim. De lá pra frente foi só pra trás. Que lá foi triste. Foi triste. Então, em 2014, teve uma redução de custo na empresa, onde, infelizmente, eu saí junto com outras pessoas. Foi muito triste, assim. Eu saí de lá desolada, não sei como que eu cheguei em casa. Porque eu criei um apego muito grande pela empresa. Eu tenho ainda muita gratidão por essa empresa e pelas pessoas que eu trabalhei. E eu não queria largar, era um relacionamento. Eu mandei um e-mail pedindo pra trabalhar de graça. Vocês não têm noção do que eu arrumei na época. E aí, beleza. E quando foi em 2015, o Carlos e o Fabrício me indicou numa empresa pequena, uma pré-fabricadora pequena, porque eles estavam tentando implantar o Planix. E é legal falar porque em 2013 fomos, né, um dos primeiros a usar o sistema na época, que chamava Precast, né? Exatamente. E aí eu fui para essa empresa era pequena, ela foi muito custoso, assim, porque ela acabou fechando, então tinha bastante problema, assim, mas a gente tinha uma equipe muito boa, porque a equipe de lá era a equipe da grandona que fechou aqui na região, então a equipe era muito boa, muito preparada, e apesar da falta de recursos, a gente conseguia entregar muita coisa. E aí essa empresa foi ficando ruim, e eu fiquei por último lá. Eu até fechar as portas lá. Eu até fechar as portas, trabalhei de graça, trabalhei sábado, domingo, feriado, fiz coisa lá que vocês não imaginam. Armei peça, operei ponte rolante, subi em cima de guindaste, trabalhei com logística, manutenção, com planejamento, tudo, eu fazia tudo. Eu fiquei sozinha, ficou eu e um comprador. Nossa. Um cliente virou pra mim e falou assim, o que você tá fazendo aqui, velho? Por que você tá fazendo isso? Meu pai falava, por que você tá fazendo isso? Eu falo, pai, eu não posso deixar o povo lá sozinho, sabe? Eu não podia. Ele, não, então eu vou te ajudar enquanto você faz isso. Então eu fiquei lá, aprendi demais.
Aí depois veio mais crise ainda, e aí eu retornei depois para a empresa aqui da região. E aí trabalhei com planejamento, trabalhei no setor de qualidade com a parte de certificação. Gestão, né, da qualidade. De gestão da qualidade, eu era responsável pela equipe de inspeção e também da gestão da qualidade em si. Depois voltei pro PCP, pro planejamento, e é isso, assim. E aí, quando foi em 2022, Já esqueceu? 2022, caí numa empresa de isolamento térmico andaime, eu queria morrer, porque eu gostava de pré-fabricar. Mentira, eu sou apaixonada com eles também, me deram uma oportunidade boa. E aí o Carlos me chamou, eu falei assim, ai, velho, Sem pensar duas vezes. cara, e o cara, não, Nicole, tá, eu tô assim, não, vou, agora. Foi a primeira vez que eu pedi conta, gente, na outra empresa. Eu falei pro meu ex-diretor, falei assim, é a primeira vez que eu faço isso, e eu tenho certeza disso. E assim, foi sério, assim, nos últimos tempos foi a melhor escolha que eu tive. Legal. E como a Isabel falou, é isso. E hoje tô aqui. Pronto. Linda e plena na Planix. Qual que é a sua função na Planix? Customer Success. Olha, que chique. Viu? Que Não, chique. Você entendeu o nível? Rica. Anota leva. Só faltou um SMR. Customer Success. Entendi. Customer Success. Ai, achei. Eu não sabia que você tinha trabalho em laboratório, não. Trabalho? Oxe, Eu não trabalhei. sabia. Então, peraí, deixa eu te Então, vai apresentar. lá. Por favor, se Por favor, apresente se apresente você. pro seu chefe. Prazer, meu nome é Eduarda Melo Rocha. Vai fazer no RH a entrevista. Mas, então, né, de nós aqui, eu acho que eu sou a caçulinha, tanto de formação quanto de experiências no mercado. Sem números, vamos conversar de números. Sem mas datas, né? para Sem contextualizar, datas. eu formei no final de 2022. Então, assim, sou bem nova na área, assim, mas eu entrei para a faculdade em 2017, na PUC Minas. E igual vocês falaram, né, de onde surgiu a engenharia, eu também, desde pequena, eu sempre eu senti que era aquilo, sabe? Eu era muito ligada a programas de reforma. Amo. Não é? Irmãos à obra. Irmãos à obra. Eu adorava aquilo. Eu falava, gente, eu quero mexer com isso. Eu gosto disso, que coisa, né? E eu queria ir pro lado da arquitetura. Mas, né, por questões de, salarial, o pessoal da minha família falava, não faz arquitetura não, vai pra engenharia. Você vai ganhar mais, você vai ficar rica. Mal sabiam eles que o mercado é complicado, mas estamos aí. E aí eu fui pra engenharia, não me arrependo, eu amo muito o que eu faço. Em 2017 eu entrei para a faculdade, formei em 2022. Não façam as contas de quanto tempo eu fiquei na faculdade. Não, sem julgamentos. Sem Faculdade, julgamento. a faculdade é fácil entrar, difícil é sair. Difícil é engenharia. sair. Não, cara, é foda. E aí o meu primeiro emprego na área foi... Eu entrei como estagiária na Secretaria de Obras, ou seja, no setor público, Daqui né? de Pedro Lá de De Pedro Leopoldo, Aham. E eram obras convencionais, né? Obras em hospitais, obras públicas, saneamento. Mas me trouxe uma carga de experiência, assim, incrível. Sou muito grata ao pessoal de lá. Eu acompanhei obras grandes da cidade. E eu fiquei lá cerca de 1 ano e pouco. E aí apareceu para mim uma vaga de estagiário na empresa pré-fabricados que a gente trabalhou. E daí, pra frente... Foi só pra frente. Foi só pra frente, a gente não volta. É igual que o pessoal fala. Você entrou pro pré-fabricado, você bebeu dessa gente, é um água. saco. Você bebeu dessa água, você não sai mais. E foi assim. Eu fiquei lá nessa pré-fabricadora cerca de 2 anos. Trabalhei na qualidade, trabalhei no planejamento, acompanhava todos os processos. Entrei como estagiária. No final da minha passagem por lá, eu estava fazendo planejamento completo, praticamente, de fábrica, programação. E é isso. E aí a Nicole, né, eu falo que ela é como se fosse a minha irmã mais velha, que onde ela vai, ela me leva. Eu levo ela, gente. Essa empresa que ela Pode foi ser de... bom ou ruim, né? Ótimo. Não, Eu levei ela pra empresa de isolamento, depois de trouxe ela pro isolamento. Planix. Eu tava lá na pré-fabricadora ainda, e aí a Nicole me chamou, tem uma vaga aqui, onde é que eu tô, nessa empresa de isolamento e tal, você não anima vir pra cá, não? E eu, bora, tô indo. Fui atrás dela, e aí ela veio pro Lá vai ela Planix. de novo, né? Tem uma vaga aqui na Planix, bora e tal. E foi, tamo aí.
Não ficou nem 3 meses na outra. Fiquei nem 3 meses. Pois é. E agora... Os perfil, Culpa é né? minha, Né? culpa é minha. Suporte. Tá pronto. Ai, adoro. Suporte. E não abro mão, gente. É muito bom. É muito bom você ter contato com os clientes, você poder ajudar de alguma forma, isso aí. apresentar a ferramenta. São muitos desafios, né? O mercado, as empresas de pré-fabricados tem muitos desafios diários. E aí, quando o pessoal chama com dúvidas e você sabe certinho, né? Onde você vai Como mandar ajudar, né? como ajudar o cliente é muito bom. Traduzir a dor dele, né? Sim. Porque ele chega com um problema da fábrica. E como a gente tem essa visão, a gente tem essa experiência, a gente já sabe aonde dentro do sistema que a gente vai solucionar. Isso Exatamente. é perfeito. Isso é a mesma coisa de você ser um professor e ensinando matemática e a pessoa, não, mas eu não tô entendendo, vem cá, amor, deixa eu te ensinar. E eles ficam assim, muito deslumbrados, top. porque é muito incrível. legal, muito É bom. incrível. Resolve, né? Resolve de E aí, verdade. quando você resolve o problema de alguém, é bom. Quando você consegue ajudar a resolver, né? Dá uma Sim. satisfação. Claro. Pelo menos pra mim, sempre foi isso. Quando você consegue resolver, fala, nossa, obrigado, valeu demais. Eu me sinto bem, assim, de conseguir entregar aquilo, né? Dá uma sensação de bem-estar, de que você conseguiu ajudar. Ainda mais que a gente já passou por isso, né? A gente E- viveu o sofrimento, né? Eu lembro quando a gente trabalhava junto, era uma planilha que ninguém podia mexer, Não, é porque era... né? Era um negócio que ninguém podia Deixa. mexer na planilha, porque o cara já tinha modulado ela de um jeito, então, assim, era perfeito, né? Dinâmico, mas não sei o era que e tal. difícil. Mas era difícil, porque a gestão Difícil. disso não é viável a longo prazo, ainda mais quando você tem vários setores ali conectados, né? Então, você pega orçamento, com projeto, com fabricação, com a expedição. Não dava, né? E aí fica inviável, né? Você não a informação não fica democrática. Fica lá no computador do fulano de tal. Aí esse fulano de tal saiu da empresa e aí. São várias Acabou. caixinhas de Dia que ele tá de Pandora. folga. São caixinhas de Pandora. Ninguém mexe um no outro e ninguém fala, ninguém se comunica, ninguém Sim. tem informação. É. E, infelizmente, né, a gente tá falando isso, viemos de empresas diferentes com os mesmos problemas. E eu gosto de quando eu tô brincando, assim, porque o nosso treinamento ele é muito legal, porque a gente tem essa troca, sabe? Sim. Com, né, Isabel tem, a Dudinha tem com o pessoal. E a gente fala, né, igual quando eu vou ensinar planejamento. Todas as peças que você planeja, você produz, eu produzo. Falei assim, então você é o primeiro. Não, eu falo isso assim. No Brasil, eu você é o duvido primeiro. meu Ele, Adolfo, assim. não, mas pode É. ser que aconteça alguma coisa. Então é isso, porque esses problemas, infelizmente, alguns são comuns em todas as empresas, né? Eu fico brincando que eu sou muito repetitiva, eu gosto disso, porque pra mim é fácil trabalhar. Eu trabalho bem com repetição. E graças a Deus eu dou um treinamento pra cada empresa, porque se eles conversassem entre si, eu disse, nossa, mas essa menina não tem outro exemplo pra dar, não? Eu dou sempre o mesmo exemplo. Eu vou ensinar um planejamento, eu falo assim, ó, imagina que você faz 1 pilar por dia, que você tem 10 pilares pra fazer. Quantos dias você demorar pra produzir? Pronto. 10 dias. Mas nesses 10 dias muita coisa pode acontecer, não pode? Isso. Ponte onde pode estragar, pode ter problema Isso. com aço, com concreto, o encarregado pega Covid, metade da equipe falta. É isso. E aí pode falhar a sua produção nesses 10 dias, não pode? Pode. Então é isso. Eu falo isso para todas as empresas. Então agora, se alguém aí das empresas tá vendo, sabe que Já sei. esse é o meu exemplo oficial. Você revelou entendeu? um segredo. Esse é o meu exemplo oficial. E Mas quando é eu vou explicar verdade, a questão né? do coeficiente, né, do planejamento, que é justamente isso, te dá uma margem para você entender, né? Porque não existe produção perfeita. Vai acontecer alguma coisa. Às vezes acontece coisas que você não consegue prever. Ah, meu galpão é descoberto, choveu. E aí? O que você vai fazer? E é Dança da interessante. chuva? Vai conversar com São Pedro? É Você vai ter que interessante esperar parar de chover. É interessante você falar isso, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar com engenheiros que vieram da produção seriada de indústria de cimento, indústria de carro. Chegaram assim e falaram, eu tenho a solução de todos os problemas. A partir de agora nós vamos implantar... Desculpa, não vou bater na mesa. Agora nós vamos implantar aqui na fábrica um negócio que a gente fazia lá de não sei o que lá, não sei o que. Eu falei assim, tá bom, vamos lá, vamos. Vou deixar Deixa ele ver, tentar. deixa ele ver. Porque, por mais que seja a indústria da construção civil, é muito variável, é manufaturado. Então, tem muita coisa que, infelizmente, por mais que a gente planejar não é o suficiente ainda. Tem muitas coisas que podem É muito acontecer. variável. Sofre muito com qualquer tipo de variável, com material, com manutenção, igual vocês já até abordaram aqui como tema no podcast. Condições climáticas. Então, a gente teve ano passado muitos clientes que sofreram com a questão As de chuvas, chuva, de né? ciclone.
Então não tem como que você vai prever isso, entende? Exatamente. Não tem, por mais que é legal, é louvável você tentar trazer ferramentas novas, mas tem coisa que realmente é dar 10 passos para trás e peraí, calma, deixa eu ser humilde aqui, deixa eu tentar entender isso daqui para trazer o melhor que eu posso dar para tentar resolver, né? E graças a Deus a gente tem ferramenta para isso, né? Ou pelo menos para cercar. Mas eu queria, antes de a gente seguir nesse assunto, eu queria abordar primeiro... Vocês contaram um pouquinho da trajetória, mas eu acho que assim, eu trouxe vocês três aqui porque vocês têm... Hoje eu acho que a Planície tem mais... Eu acho que hoje está quase empatado, né? A mesma quantidade de mulheres e a mesma quantidade de homens. 5 mulheres. Exatamente. Com a Carol São 5 agora. mulheres com a Carol. Exatamente. Sim. Então você não tá quase igual. Então assim, vocês já estão dominando, né? Então, porque eu queria falar um pouquinho das dificuldades que vocês tiveram nessa trajetória que vocês contaram. Então, assim, o que é lógico, né? Vocês fiquem livres aí para poder contar o que for. O que é de difícil que você fala, poxa, isso aqui poderia ser diferente, entende? Porque a gente está falando de engenharia e, querendo ou não, a engenharia hoje, assim como outros setores, é um setor ainda muito dominado por homens. Então, a gente está falando da construção, que é uma... existe todo um preconceito em cima, né, da mulher, da capacidade, etc. Né? Então, eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre isso aí pra gente... É polêmica. Eu gosto de polêmica. Segura o rojão. Eu também, eu gosto. Eu lembro de uma situação assim, né? Quando eu estava dentro da empresa, né? Da fábrica, né? E eu queria muito trabalhar com obra. Eu queria ter essa vivência de... Você fala na montagem mesmo. Na montagem, obra civil, que eventualmente a gente fazia também. Então, eu estava galgando isso porque já tinha acho que uns 3 ou 4 anos que eu estava na fábrica e eu já tinha passado um planejamento, já tinha feito obra civil dentro da fábrica, planejamento, produção. Então, eu já estava a fim de ver outras coisas, vivenciar a obra mesmo, sentir essa falta, assim, né? E aí, surgiu uma oportunidade, a gente ia fazer um shopping grande, né, na cidade de Contagem. E eu disse, surgiu a vaga, mas é para a parte de civil lá, porque a gente vai fazer o capeamento, parte da fundação, não sei mais o que e tal. E... né, eu acho que vai ser interessante para você. Eu já estava, né, faltando aí 1 ano e meio, 2 anos para formar na engenharia e eu, né, era técnica, né? Então, beleza. Então, vamos para essa obra. Foi melhor para mim, que era mais próximo da minha casa. E aí, o engenheiro responsável, né, gosto muito dele, né? Eu tenho um carinho grande por ele, me ensinou muito. Mas, na época, eu não tive essa leitura e hoje eu já tenho. Eu lembro que quando eu entrei, passou a questão de 1 mês, a gente se deu bem, deu tudo certo. E aí ele pegou e comentou assim, porque eu trabalhei em um outro shopping e eu queria que o fulano de tal tivesse vindo trabalhar comigo. Porque o fulano de tal e o fulano de tal era estagiário de engenharia. Não era nem... Você já era formada? Eu já era formada. Já era técnica, quer dizer, tinha muito mais experiência, era mais velho. Então, assim, não só a questão da experiência, também tem a questão do trato profissional, né? De postura, enfim, claro. Né? De idade, de vivência. Mas agora eu até achei bom que você veio e tal. Nossa! Tipo assim, porque aí eu me provei, né? Na hora que ele viu que eu era uma pessoa séria, que eu sabia trabalhar, etc e tal. Então eu percebi que, sim, existia esse preconceito, querendo ou não, né? De entender que é porque eu era mulher. No final das contas era isso. Porque se fosse um outro cara, ele não ia questionar. Né? Se fosse um outro homem da empresa, ele não ia questionar. Então, depois que eu me provei, obviamente, ele entendeu que era boa de trabalho, etc, né? Andou tudo certo, deu tudo bem. Na época eu me senti lisonjeada. Tipo assim, eu não tive nem esse senso crítico na época de entender. Não, tá vendo? Então, aí, tá vendo? Eu me provei. Putz, aí hoje eu entendo. Putz, eu tive que me provar. Você teve que se provar. Eu tive que me provar. E isso não não é mimimi, né? Às vezes as pessoas podem falar assim, nossa, mas que frescura. Não é, gente. Não é. E é assim, muitas vezes isso é sutil. ficou gravado na sua cabeça. E muitas vezes é sutil. Porque ele não chegou pra mim assim, mesmo. eu não te queria porque você era mulher. Sutil. Não foi isso. Foi, eu preferi o outro, que eu já tinha trabalhado com outro. Trabalhou com outro 6 meses, uma pessoa que era estagiário. Fala de forma indireta, mas pra quem sabe ler, né? Não pinga a letra. Então, assim, e pra mim foi tipo assim, beleza. Aí passou um tempo que eu fui entender. Tanto que depois eu saí, eu fui tocar uma outra obra sozinha. Aí já não tinha mais engenheiro supervisor. Já era eu sozinha realmente fazendo tanto a parte de montagem quanto de civil e etc, né? Então, assim, eu sempre senti que, querendo ou não, principalmente na parte, né? Eu não senti isso tanto no planejamento ou em projeto. Mas principalmente na parte civil, obra, fabricação, você tem que se provar um pouco a mais. Você não pode dar um mole, porque se você der um mole, se você fraquejar... mas é porque era mulher, né? Que é mulher, então é assim e tal. E eu sempre tentei, assim, para as minhas colegas de trabalho, trazer essa força.
Porque não é fácil, né? E se a gente pudesse ajudar, é sempre melhor. Porque, né, eu já fui estagiária, já fui jovem, né? Já fui jovem, ainda sou jovem. Mas já fui mais jovem, né? E quando eu era mais jovem, você tem muitas inseguranças, muitas incertezas, né? E aprender a lidar com esse meio não é fácil. É o tempo mesmo, é a maturidade que vai te trazer a seriedade de colocar os seus limites e entender, ó, é até aqui, assim, é desse jeito. E é desse jeito que eu vou trabalhar e tá tudo certo, né? Você também aprender a se impor, né? Não também sempre ceder, porque eu sou mulher, então tem que ser mais assim. Não. Nossa. Não tem essa, né? É isso. Agora, tinha várias coisas que eu tinha que ter muito mais cuidado. Por exemplo, eu trabalhava em obra, então, tipo assim, era capacete, cabelo enrolado lá dentro, zero maquiagem, zero acessório, era blusa, manga comprida até aqui. Eu lembro que, tipo assim, né, eu acompanhava muito concretado, chegou um momento que eu era bronzeada só aqui, ó, na gola V da blusa e a mão. E a mão. A mão era pretinha, assim, ó, porque muito sol, né? Ficava acompanhando a concretagem, era só isso. Na hora que eu tirava a roupa, tava aqui o V daqui e a mão totalmente escura em relação ao resto do corpo. Mas por quê? Eu tinha que trabalhar muito, eu tinha que, né, eu não podia, tipo assim, não podia parecer nada pele, porque querendo ou não, com todo carinho, os peões, infelizmente, nem sempre tem esse olhar profissional com a gente. Então, você tem que saber se colocar, como se diz, colocar respeito. Porque se você dá, às vezes, um pouquinho de brecha, já acha que você tá dando mole, que é isso, que é aquilo, sabe? É difícil, sabe? A gente tem sempre, realmente, que pôr mais limites e se impor mais do que se fosse homem, infelizmente. Infelizmente, a gente... E existe isso, né? As pessoas ficam... Existe isso, gente. Não é uma coisa que a gente tá inventando, não é uma coisa que a gente sentiu. Não, existe. Se você chegar numa produção linda, maravilhosa, cheirosa, não tô falando que é errado. De jeito nenhum. Todo mundo se veste do jeito que quer. Mas esse cuidado é muito importante porque pelo menos, eu queria que todo mundo que estivesse ali, quando eu fazia reunião com a produção inteira, todo mundo prestasse atenção no que eu estava falando. Pra entender o que eu estava falando. E não ficar olhando, nossa, Nicole, hoje veio com uma roupa bonita, né? Não, eu lavava o rosto e escovava o dente. Meu cabelo, eu só fazia um coque igual a Isabel. Era calça jeans, botina e uniforme. Porque eu queria estar lá e eu queria que eles entendessem o que eu estava ali pra fazer. E não a minha imagem. Exatamente. Não olhar pra você como profissional, né? Exatamente. Não como um objeto. Mas sim como, Nicole tá aqui pra trabalhar. Mas vocês entendem que isso é difícil? Porque a gente tem que pensar sobre isso. Você já pensou sobre isso? Por exemplo, o jeito que você vai sair da sua casa pra você trabalhar? Não. Olha a energia que a gente tem que gastar. A gente tem que pensar, putz, eu não posso fazer isso, porque senão pode ser interpretado desse jeito. Ainda tem que pensar nisso. Tem que pensar. Exatamente. Entendeu? E aí, se você passa por uma pressão, e aí, por exemplo, você, sei lá, se destabiliza, bem coisas... lá, é porque é mulher, não porque aguenta. é mulher, tá de TPM. Agora, se o cara grita na obra, esbraveja com todo mundo e tal, ninguém acha que ele tá desequilibrado. Todo mundo acha que ele tá se ninguém acha uma justificativa pra aquilo ali, né? Então, é sempre muito, muito complicado, sabe? E várias coisas, assim, que aí depois você vai amadurecendo, vai entendendo. Aí eu vejo, às vezes, via, né, na época que hoje eu não trabalho mais nesse meio, mas às vezes via fazer uma piadinha com outro, tipo, os caras reuniam e faziam uma piadinha com outra mulher. E aí eu entendi e falei assim, não entendi, me explica. Não achei graça. Qual que foi a graça? Pra entender, porque assim, não é legal. Não é legal. Né, colega, eu não faço piadinha com você, por que você vai fazer piadinha só porque é mulher? Só porque é mulher. Entendeu? Então, são coisas que marcam, que você pensa assim, putz, eu tenho que começar a me impor e salvar as minhas também. Olha, começar a falar, isso não é legal. Brincar com mulher só porque é mulher, ou fazer referências à aparência dela XYZ, porque é mulher, você não faz assim com seus amigos. Por que você vai fazer isso, né? Com seus colegas de trabalho, homem, por que você vai fazer isso com mulher? Tem que respeitar, né? Infelizmente. Agora eu lembro que quando a gente tava lá no... Quando você começou, né? E quando eu te chamei para trabalhar lá no PCP, tava você e a Geórgia, né? Que são a Geórgia trabalhava na parte da armação, você trabalhava com laje. E às vezes era muito nítido quando alguém, tipo assim, ao invés de acessar, tanto que eu ficava forçando, falei, não, a responsabilidade é da Isabel, não vem perguntar para mim. Sim. Porque, tipo, como se fosse um reforço de que, pô, só o Carlos que tem a resposta para isso, a Isabel não tem. Só eu falei, não, é ela que resolve, cara, ela que tá, a responsabilidade é dela. Não tem porquê. Esse é o serviço dela. Isso é o serviço dela, entendeu? Tipo assim, a validação daquilo que você está fazendo, como se tivesse ter um reforço de alguém que fosse falar assim, deixa eu pegar o aval de fulano, porque isso aqui eu não estou confiando, sabe? Imagina. E eu percebia isso, é lógico. Eu percebia muito disso lá, às vezes, quando eu estava vendo
Só que era característica muito... talvez a Georgia era um pouco mais velha, né? Que, assim, no sentido de idade, né? Não tô falando que ela é velha, não. Mas ela é mais velha que você. Sim. E aí ela tinha ela já tinha esse pulso, talvez, porque ela já tinha trabalhado em outra fábrica e já sabia como criar essa barreira. Mas isso eu acho tão ruim, porque é como se você tivesse que estar sendo um personagem ali Exatamente. para poder criar essa distância. Você não pode brincar. Entendeu? E eu Porque se eu percebia brincar, não isso. sei se esse cara vai entender que eu tô só sendo agradável ou se ele acha que eu tô dando mole pra ele. Você não pode ser educada, que já confunde. É engraçado as isso. E eu tenho 3 irmãs, né? Então, assim, eu já convivi no meio, minha família Que era toda era desse só jeito. mulheres. Então, mas Sim. mesmo assim, a gente ainda tem esse pensamento ainda, porque muitas das vezes a sociedade vai impondo algumas coisas. E quando você vai, por exemplo, na engenharia, no curso de engenharia, no curso, tudo caminha muito para isso, né? Sim. Então, é um aprendizado que eu acho que os caras têm que aprender ainda. A gente ainda tem que aprender muito ainda para poder ter uma postura de que falar, cara, tô sendo machista com isso. Tem que reconhecer. Ainda tem hora que você tem que pegar, reconhecer e falar, Não foi legal, não foi legal. bom. Então, tô fazendo E às coisa vezes errada. corrigindo o outro também, porque se você tá, né, se você entendeu isso e tá vendo o seu amigo fazendo, é só não rir e falar, velho, não, esse aqui não é o caminho. Porque é assim que a gente é um passinho de cada vez, gente, é passinho de formiga, tá? Não é um negócio assim que vai mudar da noite pro dia. Acho que já melhorou muito. Hoje, quando eu olho, vejo, né, as pessoas trabalhando, colegas meus de trabalho, etc., eu vejo que já melhorou bastante. Né? Até porque agora é rede social, então a informação chega mais rápido, as coisas hoje estão mais democráticas. Tá mais de você divulgado, né? E o entendimento agora não tem, mas eu não sabia que isso era isso. Sabia sim, não tem condição. Hoje em dia você digita no Google aqui, você acha tudo. Então a informação tá aí para quem quiser procurar. Agora, tem também aqueles que não querem, né? Então vai ficando para trás, né? E aí a gente vai assumindo, porque Pronto. eu não vou andar para trás, eu só vou andar para frente. Sim, Então, com certeza. E é legal, assim, isso eu falo não é porque vocês estão aqui não, mas hoje eu sinto muito orgulho de vocês estarem trabalhando num time que eu considero um time de alto desempenho, sabe? Com relação ao trabalho que vocês fazem. E eu acho que quiçá algum cara que poderia fazer igual, entende? Então, assim, tanto que eu não pestanejei em chamar, porque eu sabia da competência do trabalho, né? Então, assim, para mim não tem nada a ver quem é que está fazendo. O importante é saber como fazer, não tem que ter distinção disso. Acho que todo mundo que tem um negócio tinha que ter essa mentalidade disso, sabe? Independente de... Você não está julgando quem é que está fazendo, você está julgando como que está fazendo. Enfim. Que bom que você pensa assim, Carla, mas hoje em dia a gente vê que isso não é todo mundo que pensa. Desde a faculdade a gente já observa, né, dentro da sala de aula, a quantidade de alunos homens e a quantidade de alunas mulheres na engenharia. Sim. É muito menor. Se você pegar dados do CREA, a quantidade de mulheres, né, que tem registro, mulheres na engenharia, é menos de 20%. Então, assim, as próprias mulheres, eu acho que elas podem até ter a vontade de ir fazer uma engenharia, entrar no mercado de trabalho, mas às vezes tem um bloqueio. Fala, peraí, mas esse ramo aí, ele é mais voltado para homem, como é que eu vou entrar numa obra e tal? E é por isso que a maioria das mulheres que são formadas em engenharia, elas acabam preferindo trabalhar dentro de casa, mexer com projeto, né? Porque sabe que se for para uma obra, pode passar por uma situação dessa. E só quem passa que sabe o quanto é constrangedor, o quanto é difícil você sofrer um assédio, você ouvir tititi do seu nome. Ah, fulano, tá assim, a roupa, ó, tá marcando essa calça. É muito complicado, a gente tem muita barreira para romper ainda. Mas, igual a Isabel falou, já melhorou bastante. E a gente precisa sempre estar lutando por isso, porque é nosso lugar, a gente é profissional, a gente é capacitado, nós somos formadas, né? E o mercado tá aí pra gente entrar mesmo, entrar de cabeça. Isso não abre a porta, E eu acho que... Chuta a porta. Não, mas isso assim, eu falo assim, não tem problema nenhum em pedir desculpa, sabe? Porque eu já pisei na bola e eu sei, eu já tive que pedir desculpa, inclusive dentro da Planix mesmo. Por fatos que vocês não estavam aqui, já aconteceu. Eu tive, cara, não tem problema você pedir desculpa. Você reconhecer que errou, porque às vezes a gente vem com coisas que a gente fala assim, mas isso é normal. Cara, a gente acha que é normal por causa de criação, por causa de coisas que vão acontecendo, que você convive com aquilo. E é igual, por exemplo,
sei lá, qualquer coisa que a gente faça, que uma criança vai aprendendo desde pequeno, quando ela cresce, ela acha que aquilo ali é normal. É. Só que não é, só que ela aprendeu aquilo. E não tem problema nenhum em pedir desculpa. Eu acho que o certo é você ter sabedoria de poder chegar e falar, pô, vacilei, desculpa, vamos... Tem jeito de a gente recomeçar? Vamos começar do zero aqui e voltar? Que eu acho que é o mais importante. Não reconhecer o erro é mais grave. Com certeza. Meu pai, ele criou 7 filhas, né? 7 filhas formadas. Coitado, né? Coitado nada. Casa das 7 filhas mulheres. muito, muito bem criadas, graças a Deus. Eu tenho muito orgulho do meu pai. Cara. Mas quando eu fraquejava, porque eu sou uma pessoa que Dudinho já trabalhou comigo antes, que eu choro muito fácil. Por quê? Eu não sei tratar as pessoas mal. Então, eu não sou do tipo de homem que joga celular na parede em obra, que bate na mesa. Né, demais. Então, eu guardava aquilo, ia pro meio das peças e chorava para descarregar essa energia. Então, eu sempre fui muito assim. E às vezes eu chegava pro meu pai chorando. Pai, aconteceu isso e tal, não sei o quê. Ele falava, filha, você tem que ser a dama de ferro. Você conhece a Margaret Thatcher? Sempre falava comigo, você tem que ser a dama de ferro. E aí eu botei isso na minha cabeça e eu me tornei uma pessoa muito rígida em relação a isso, justamente para me blindar desse tipo de coisa, sabe? Então eu sempre tive uma postura muito rígida. E igual minha mãe falava, né? Você vai pra escola é pra estudar, né? Pra fazer amizade. Então eu fui criando isso na minha cabeça, então eu chegava Duda trabalhou comigo, sabe? Então eu chegava na fábrica, eu não dava... Eu sempre falei da minha vida, eu sou brincalhona, eu sou vacalhada mesmo, mas eu não dou essa abertura pra entrar demais, sabe? Justamente porque é a barreira que eu criei pra falar assim, não, aqui você não vai ter esse acesso, não. E mesmo assim, já passei por coisas absurdas, sabe? Entrando nessa questão das dificuldades, as maiores dificuldades que eu tive foi com gestores que me invalidavam o tempo todo. Você não pode rir, Nicole. Você fala muito alto. Por que você falou isso? Nossa, você tá bocejando demais. Nossa, você tá bocejando demais. Você tá tipo assim, né? Você tá sem serviço? Ou, Nicole, aquilo que você falou na reunião não foi legal. Você não devia ter falado. Eu falava, véi, o que tá acontecendo? Tem um problema muito sério comigo. E eu gastava muita energia tentando me invalidar. Não ser eu, entendeu? Porque eu não posso rir, mas eu não posso falar disso. Mas e se eu não falar disso, eu vou ser cobrada? Nicole, você precisa garantir a qualidade das peças. Tá, mas as formas estão ruins. Não bate, não. Opa! Você não pode falar que as formas estão ruins. E aí, você tem que gastar uma energia gigante tentando se invalidar, porque tem alguma coisa muito errado com você. Com você. Eu nunca vi isso acontecendo com ninguém. Nunca vi um gestor meu chegar para um homem e falar assim, você tá falando muito, você não pode falar isso. Você não pode rir. Você fala muito alto. Sabe? E aí, você ser cobrado por uma coisa que você também não pode fazer. Então, assim, eu sempre tive que gastar muita energia com isso. Muito. Eu sofri muito. E eu hoje, igual a Isabel falou, né? Olhando pra trás, eu tenho um entendimento. Porque às vezes eu tinha medo de ter esse entendimento, tá? Porque eu falava, tem um trem errado. Não é possível. Esse cara deve estar se sentindo ameaçado. Mas quem sou eu na fila do pão pra ele estar se sentindo ameaçado por mim? Eu falava, não, eu não sou tão assim. Só que eu tive outro gerente, né, que falava do queijo. O Dinho também trabalhou com ele. Quando você começa a mexer no queijo de algumas pessoas, as pessoas começam... Mineiro, né? Você começa a mexer no queijo das pessoas, as pessoas começam a se sentir um pouco incomodadas. E eu vi que, como eu era mulher, eu não tô falando isso porque eu vi na revista que é assim, eu passei por isso. Que era só comigo, entende? Sempre foi só comigo, sabe? E hoje eu denomino isso como um assédio psicológico, tá? Eu nunca sofri assédio sexual dentro de empresa, nunca fizeram comentários ruins ou desnecessários, mas eu sofri muito assédio psicológico. Não que você não escutou. Não que eu escutei, na né? sua frente. Mas eu sofri muito assédio psicológico. Isso também é um problema muito sério. E eu falo que eu sofri. Eu já conversei com outras meninas, outras mulheres que trabalharam no pré-fabricado que já sofreram. Outro ponto também que eu sofri muito foi parecido com o que você falou e também outra coisa que a Isabel falou, foi questão de cargo-salário. Então, vou te contratar como auxiliar. E aí tem um coordenador
que faz muito menos que você, responde com as suas informações, só que você é auxiliar aqui, tá, Nicole? Tá? Só que esse cara aqui é que ganha 3 vezes o salário, porque a gente trabalha, gente, porque no fim do mês a gente tem conta pra pagar mesmo, né? Apesar de eu sempre... Tem, chefe, infelizmente. Acontece. Desculpa. Nossa graça. Nossa graça. Ela não consegue. Nossa graça. Então, assim, tem essa questão de cargos e salários, sim, que eu já passei muito por isso. E tem essa questão de eu tô aqui do lado, o coordenador tá aqui, e aquele negócio ali, eu que fiz, eu que sou responsável. Teve vezes na mesa eu virar e falar assim, não, a gente não tá seguindo essa sequência de produção, não me foi informado que mudou a sequência. O cara virou pro meu coordenador e falou assim, dá pra você resolver comigo? Ou seja, eu estava ali, eu era responsável pela produção, dá pra você resolver comigo? Eu na frente do cara. É aquilo Então, que assim, eu te falei. Exatamente. Da laje, né? Então, assim, infelizmente, esse foi um dos maiores sofrimentos, assim, que me fez, inclusive, desistir de trabalhar com pré-fabricado em 2022, né? Antes de eu ir pro isolamento térmico. Eu voltei, porque, eu conheço casos desde 2013, eu sabia que eu não ia sofrer isso com ele. Eu sofri demais, e vindo de liderança. Então, eu acho que são os 3 pontos, assim, em relação ao que eu faço hoje, ter esse entendimento que, por eu ser mulher, eu sofria isso, sabe? Porque eu não vi outras pessoas no mesmo nível que né? outros homens, sofrendo isso. Essa questão de cargo e salário não é só na engenharia, né? É em tudo. Tudo. Você vê aí professores, instrutores de academia, qualquer função hoje, se você for pegar lá o contra-cheque, mesma função, mesma empresa, a mulher vai estar recebendo menos. Vai estar recebendo menos. Eu também passei por isso. E, no meu caso, eu era auxiliar. Eu peguei responsabilidade sua. Peguei responsabilidade. Deixa. Eu saí e falei, tô Assim, livre. Não, tipo Deixou a isso. bomba na minha mão. Tipo isso, peguei a responsabilidade dela, peguei a responsabilidade de um outro amigo nosso também, que era coordenador e tal. Eu como auxiliar e um amigo de trabalho, eu passando o meu serviço para esse amigo de trabalho, que não era nem formado, e ele ganhando, 3 vezes o que eu ganhava. E eu tendo que ensinar para ele o que eu já estava fazendo. Eu, mulher, ele, homem, ganhando 3 vezes o que eu ganhava. Isso é muito, assim, acontece demais. É doído. É doído. triste, é triste. Doído demais. E é porque é isso, assim, o que pra mim é o seguinte, o cara, isso não é nenhuma questão pra ele. Ele não passa por isso, né? Igual eu perguntei pro cara, você não sai de casa pensando o que você vai vestir porque tá tudo bem. E eu tenho que sair preocupado, porque pode acontecer N coisas no meu ambiente de trabalho que pode vir me prejudicar. Então, imagina a situação, né? Então, a mesma coisa, o cara, ele não acorda pensando, será que a adulta tá ganhando mais que eu? Isso pra ele nem é nenhuma questão. Não é relevante. Não é relevante, porque né, você não passa por... Eles não passam por esse tipo de pressão que a gente passa, de você ter que se provar, de você ter que fazer 10 vezes mais. De se anular. Não, exatamente. Não, eu lembro que, gente, nessa obra que eu trabalhei no shopping, era meio bizarro, assim, que aí às vezes tinha questão, às vezes o cara percebia que era uma obra muito grande, então tinha vários fornecedores, né? E eu lembro que às vezes eu ia muito sábado trabalhar também, acompanhar a concretagem, e aí a gente passando numa escada, aquelas escadas de andame, eu senti o cara, um prestador de serviço qualquer, né? Não vou saber quem que era. Passando me encarando, aí desceu a escada, passou pra mim e ficou me olhando, tipo assim, querendo ver alguma coisa. Eu olhei pra ela assim, perdeu alguma coisa? Sabe, eu tive que me impor, assim, tipo... Tem que fazer. Sabe, você tem que ficar, tipo, você beirar a agressividade mesmo, porque se não for assim, eles vão achar que, né, porque se eu, vamos dizer assim, se eu ficasse constrangida ou me sentisse oprimida, aí aquilo ia virar, né, tipo, então pode ficar encarando ela desse jeito num ambiente de trabalho, porque não tem nada a ver, gente, eu não tô na boate. Eu não tô num bar, eu tô no meu ambiente de trabalho, eu não tô ali pra paquerar, eu tô pra trabalhar. Exatamente. Né? Então, o cara ficar me encarando de uma forma que não é profissional, perdeu alguma coisa? Baixa a cabeça e sai vazado. Geralmente ela tem medo. Eu trabalhei com uma engenheira que a galera, ela colocava propositalmente medo na galera da obra por conta disso. Mas é difícil. Que eu fazia o cara ficar constrangido. Eu ficava constrangido pelo cara. O cara falou assim, não faz. Aí ele levava. Aí quando eu falei com você, que ia acontecer isso.
Mas... Por quê? Por causa do respeito. Porque o cara não dava respeito, ela fazia, ele passa vergonha por conta disso. Então... Não, eu sempre lidei com o peão. Eu sempre fui de produção. Fazia DDS, chegava, falava com todo mundo, sentava do lado, vem cá, vamos sentar nós dois. Sempre fui assim. Eu fiz grandes amizades na produção. Hoje eu tenho muita gente que eu gosto, assim, que eu levei pro coração. Da última vez que eu saí da fábrica, eu fui na produção despedir, porque assim, eu tinha um apreço e tenho um apreço muito grande pros meninos da produção. Justamente por esse respeito que eu fui criando ao longo do tempo. Esses dias a gente foi treinar um cliente e não sei se você percebeu, que aí um amigo nosso falou assim, você lembra dela? Aí falou assim, essa aí era a chefona lá, né? Pô, isso pra mim, gente, cara, isso pra mim é melhor do que 10 mil na minha conta por mês. É sempre isso que eu quis ter. Carlos Pode, eu falei isso 1000 vezes. Gente, eu ganhava muito pouco pra ter muita coisa. Pra sair da empresa, meu cabelo caindo. Quantas vezes eu tive burnout? Quantas vezes pra me provar, pra alguém virar e falar assim, não, Nicole, é isso aí, deu certo, foi top. Mas é muita energia que a gente tem que gastar. Era muita energia. Talvez é isso que façam vocês serem melhores profissionais. Foi. Talvez assim, espero, né? às Aprender vezes pela assim, dor, né? é um Cara, mal foi, que vem, ué. é um mal que causa um bem. Sim. Por quê? Porque como você teve que se esforçar para provar, Isso. com certeza você superou muitos outros que não precisavam se esforçar. Não. Porque o cara simplesmente certeza. falou assim, é só colocar meu currículo aqui e tá resolvido. Então você aprendeu mais, você teve que estudar mais, você aprendeu mais. Muito mais. Então assim, é ruim, não é uma coisa que precisava ser, mas acabou, porque senão você não tava a gente não estava trabalhando Não, junto. claro. Eu sei Aí- da competência, eu poderia Sim. ter chamado outras pessoas. Pronto. E Entendeu? aí você vira e fala assim, nossa, hoje eu tô cansada. Tá, mas você trabalha no escritório. Cara, você trabalhar o dia inteiro. Na época que a gente estudava. O dia inteiro com planejamento, com gente, Desgaste quebrando mental. a cabeça, passando por tudo que a gente passava. Ou eu saía 5 horas do serviço, pegava a estrada com o meu carro, parava no trevo de Pedro Leopoldo, pegava a van, pegava 120 quilômetros para ir para a UniBH, para chegar lá, fazer engenharia. Do segundo período pra frente, eu não tomei pau e não fiz exame especial nenhum. Eu estudava pra caramba, pra depois você tá estressado e cansado. Eu falei assim, mas por que você tá cansada? Seu pai Foda, paga a sua né, velho? faculdade. Você não tem dificuldade nenhuma. Nossa, Você velho. entende isso? Ah, é bizarro. Cara, é bizarro. É muito bizarro. E aí você vira e fala assim, cara, tem um errado. Eu tô muito errada. Eu cheguei pro Wander, né, que é meu... que era meu gerente, que eu guardo no meu coração pra sempre. Eu falava, Wander, eu tô muito errada. Às vezes eu saí lá da minha mesa, assim, lá na mesa dele. Ô, Wander, eu disse que eu tô muito errada. Ele, não, Nicole, infelizmente o problema não é você. Então eu falava assim, Problema pô, sou eu. se o cara desse... o problema sou eu. Se um cara desse, que pra mim, que é o Wander, falar que eu não tava errada, eu falei, pronto, pra mim, todo mundo que se exploda. Se o cara que eu preciso tá falando assim, não, Nicole, É que isso você mesmo, tá mas falando infelizmente. é o certo, é o correto. Porém, não vai acontecer por causa disso aqui. Tô tranquila. Porque foi assim que eu aprendi, gente. Eu poderia simplesmente ter aceitado isso tudo. Não, eu não posso falar alto. Não posso fazer, não posso não sei o quê. Eu não teria aprendido nada. Eu destrinchava o negócio, você tem que fazer isso aqui, mas por quê? Não, mas por que é assim? Mas é o melhor caminho? Talvez as pessoas não querem que você discuta tanto e pergunte tanto. Entendeu? Exatamente. E eu perguntava. Mas por quê? Entende? E foi assim que eu aprendi. E foi assim que minha cabeça hoje tá cheia de coisa. É isso que eu falo pra todas as mulheres, independente, pode ser na área da engenharia, pode ser uma amiga que me pede um conselho, pode ser minha mãe. Sempre quando minha mãe fala comigo, fala assim, gente, seja a dama de ferro, seja a mulher forte, não aceita isso. No que seja homem, que seja seu pai, que seja seu namorado, não aceita. Eu sei totalmente do meu potencial. Um dia que um gerente meu, que era extremamente abusivo, me mandou embora, eu falei com ele assim, ele não queria deixar eu falar. Ai, gente, se eu falar disso, eu acho que eu vou chorar de raiva. Aí eu assim, ele não queria... Não, mas assim, é interessante isso, porque ele não queria deixar eu falar na hora da demissão, sabe? Tava ele, a gerente do RH. E aí, no final de tudo, assim, ele falando, assim, eu já tava querendo explodir. Eu falei assim, mas eu posso falar? Aí ele pode. Eu falei assim, não, tudo bem, eu entendo. Mas eu tenho muita certeza do que eu fiz aqui, do meu trabalho, do que eu sei.
e da minha capacidade. Ele virou e falou assim, então pega a sua capacidade, sua experiência, boa sorte. Então, assim, é muito... Livramento. Mas é muito pesado. Mas ainda bem que ele fez isso, Cara, é não muito- tava aqui comigo. Você tá entendendo? Ninguém cresce Mas é na zona muito de pesado, conforto. cara. assim. Mas é É. muito pesado, sabe? É muito pesado. Você sai... É muito difícil lidar com isso, sabe? Sim. Você sai... Mas é porque eu me coloquei num patamar mais alto do que todo mundo, pra mim, na minha cabeça. Então, eu decidi que o que eu acho que é... E ninguém vai mudar essa opinião. Mas... Porque eu sofri muito aceitando isso. E isso foi um divisor de águas na minha vida. Eu falei mesmo. Eu falei assim, tá bom. E aí fui embora. Ok. Sabe? E aí tá com potencial agora, fazendo coisas muito melhores, um lugar muito melhor. Não, totalmente. Ganhando muito melhor, cara, entendeu? Sabe? Então, seu potencial te levou Mas a foi outros necessário. patamares. A gente poderia ter desistido, sabe? A gente poderia ter desistido do curso, Sim. ou estudado menos. Eu, por exemplo, fui Mas lá no e fiz... curso tem muito episódio também, não? Não, Vocês demais. tiveram na engenharia? Na faculdade? É. Então, acho que é até pior, porque você não tem um vínculo empregatício. E você tem que estar lá ainda, pagando ainda. Então, Você tá pagando pra estar lá ainda. Esse que é o Não, depois eu negócio ainda fiz... Não, sei porque eu sou de outra geração, né? Então, assim, eu formei bem antes de você, assim, então eu presenciei coisas que eu falei, cara, não acredito que isso tá rolando. E eu sendo um homem, assim, eu fiquei constrangido. Com a situação. E não é que eu sou perfeito, igual eu falei com você, já fiz muita coisa errada com relação a isso. A gente evolui, né? Mas Todo mundo, não, mas assim, não, já errou, né? mas não nesse ponto, assim. Tipo... Cara, nisso aí eu não imaginava. Então, assim, coisas na faculdade eu não inacreditáveis. passei, porque eu só chegava cansada. Então eu tava lá pra estudar, estudava com todo o restinho da minha energia que eu tinha. Eu fiz 5 anos e meio. Nossa, eu fiz em 7. Só meio ano, Fiz em gente, 7. jamais. Eu fiz em 5 anos e meio, mas eu nunca fui pra um bar na faculdade. Eu Nunca entrava- matei aula pra ir no bar. Eu Porque entrava eu não mudo, tinha saia energia, calada. gente. Eu também ficava muito Eu cansada. sentava na primeira ou na segunda carteira, fazia o que tinha que fazer, entrava na Embora. van, vinha Porque apagada. Não dá tempo. Chegava meia-noite em casa, eu tomava banho, eu dormia 1h30 pra acordar 6. É puxado. Cara, Puxa, Eu sabe? matava aula pra dormir em casa, gente. Porque eu saía, né? A minha faculdade, eu passava quase na porta de casa, né? Então, às vezes, eu falei assim, nossa, hoje eu tô muito cansada, ó. Ia pra casa. Eu já dormi no volante. Eu já dormi. eu Do dormi que no ir pra volante aula. aqui na 424, Não. indo trabalhar de manhã. Imagina isso. Acordei com meu braço caindo, de Nossa. cansaço. E ninguém vê isso. Não vê. Não Mas é vê. porque é isso, é porque é pro seu aprendizado. Né? É. As pessoas não vão aprender, não Não, vão não entender, vê, não vão as se pessoas solidarizar. Né? É você com a É sua super luta, menos, né? lembrando disso, entendendo, putz, não, eu mereço, porque olha o que eu passei por. Não, é né? por isso que a gente tem que ser Entendeu? forte e não vamos aceitar, né, Dudinha? Eu falo, Com não, veste certeza. um cropped. Veste o Para de cropped. bater Reais. Veste um cropped, vamos. Às vezes eu Eu mando sei mensagem que- pra Nicole, ai, Nicole, eu tô mesmo tão já- mal é. hoje, Não, tô tão veste um triste. cropped. Veste um cropped. Aí eu vou, visto o cropped e mando foto pra ela aqui, ó. Tô bem. Mas eu já vi, pô, tem profissionais do pré-fabricado aí que eu falo, cara, incrível, assim, de gestoras aí que eu já encontrei no mercado, porque, pô, quantidade de empresa que eu já visitei no Brasil, e eu falo, cara, tem outros que precisam ver aqui, porque tem coisa acontecendo que vocês não acreditam, e assim, a competência, quem sou eu? Passa Sim. vergonha. É. Falou, quem sou eu? Eu concordo, tudo bem, porque sabe o processo, cara, não tem nada a ver, isso ainda... O pessoal ainda julga muito ainda com relação a isso, né? Tipo assim, veio daqui, é aquilo, é homem, é mulher, viveu de tal lugar, veio de tal região, é diferente. E na verdade. E às vezes é o contrário, né? E tem tanta mulher foda, né? Hoje, Não. gente. Mas foda é um palavrão aceitável. Não pode. Aqui é maior Mas 18, tem põe maior tanta, 18. mas tem tanta mulher foda. Bota aí, Eu ó. tava pensando nisso aqui agora. Cara, hoje a gente tendo contato com... Porque a gente vivia no nosso mundinho aqui, de Pedro Leopoldo, né? Aham. Com todas essas coisas que aconteceram. E agora que a gente vê muita mulher foda, tem muita mulher foda nas pré-fabricadoras aí. E quando eu converso, eu falo assim, nossa, sabe, é gostoso de conversar, sabe? Você vê que a mulher tem postura, sabe? Você vai lembrar de alguma aí na sua cabeça. Sabe, você vai na reunião, mulher com postura, sabe o que tá falando, fala, essa aí, olha, pra você ver que, Legal, né? que top. É, porque É você porque sai dessa eu área. sinto Tem falta muita, ainda, cara. né? Eu que dou muito Tem. treinamento, eu percebo muito assim, sei lá, 80% ainda é muito homem. Às vezes eu vou dar um treinamento que é uma sala, e você vê pela câmera, só tem homem sentado, sabe? E ainda assim é uma maioria, assim, né? E assim, pra mim não tem diferença, né? Mas eu sinto falta de ver mais mulheres, sabe? De ter mais mulheres nas empresas.
Porque dá tudo certo do mesmo jeito, sabe? Não tem diferença, eu não vejo diferença. Aí é a questão da pessoa mesmo, né? Tem pessoas que são mais fáceis de lidar e pessoas que são mais difíceis. Independente do sexo dela, isso vai acontecer, né? Mas eu ainda vejo, né, nos treinamentos, ainda é uma maioria muito masculina das empresas. Com certeza. É. Mas a gente viu essas empresas novas que chegou, nossos clientes novos, mulheres donas, mulheres sócias, mulheres Muito, gerentes, muito. mulheres diretoras de grandes empresas que chegou, Tem. mulheres em cargos de diretoria, assim, eu tiro muito o chapéu, porque e você vê que, eu não sei se em outras áreas é assim, mas a postura delas no pré-fabricado é muito parecido com o que a gente viveu, sabe? Uma mulher séria, que não dá espaço, sabe? Cara, eu acho isso fantástico. Você entende que ela teve que passar por aquilo. Exatamente. Né? Teve que passar por aquilo, infelizmente, né? Não, ou felizmente, enfim, né? Leva para esse caminho. Tem que dar, né? Tem que ter uma postura para lidar. Eu queria que fosse mais fácil, sabe? De que a gente tivesse que passar por tanta dor para chegar num determinado momento e falar, não, é assim que tem que ser, independente se eu sou mulher ou não. Mas, infelizmente, ainda é uma realidade, né? Eu gosto muito de trabalhar com mulheres. Eu acho que faz muito sentido para mim. Não vejo diferença nenhuma. Muito pelo contrário. Tem a identificação mesmo, você entender, de falar com a pessoa e tal, né? E, às vezes, né, eu lembro que quando eu trabalhava na fábrica, eu lembro que alguém, não vou lembrar exatamente qual que era o cargo da pessoa, né? Qual que era o homem. Eu falei assim, eu acho que eu não gosto de trabalhar muito com mulher, porque mulher é muito de mimimi. A gente não pode falar mais grosso que chora. Sabe? Eu choro. Mas não era esse meu caso, porque a pessoa falava grosso comigo, eu fico olhando pra cada pessoa assim, precisa falar grosso, Melhor precisa que gritar. É melhor Fala que conversa normal, essa não é pessoa. Não somos adultos, pra gente conversa, isso é todo mundo que é adulto. Eu já trabalhei com um gerente que não contratava mulher pra obra porque tinha que dirigir. A equipe dele era toda de homem. Que ele não confiava. Como tinha que dirigir, ele não contratava mulher. Olha só, gente. Não, mas era descarado isso. Isso nem todo mundo sabia. Que doideira isso, né, velho? Absurdo. Absurdo. Pra mim, isso aí. Você entende? Sim. E além de tudo, a gente tem que lidar com os problemas do mercado, né? Porque não é fácil engenharia, né? Não. Pô, eu formei e falei assim, não, vou ser igual meu pai, né? Pô, tal. Dia seguinte eu vou estar ganhando 10 mil Já reais. tô ganhando 10, eu queria ganhar 60 mil reais por mês. Isso aí. Você tem que lidar com isso tudo e ainda tem que lidar com crise, com um monte de outras coisas, mas Tem estamos firmes aqui, engenharia, gente. né? Não desiste, não. Não desiste. Não desiste. Porque vale a pena. Chega uma hora que as coisas se gente, encaixam, é gostoso, gente. É gostoso quando a gente chega nesse patamar que hoje a gente tá. Eu creio que hoje a gente venceu, sabe? Os humilhados serão exaltados. Não, mas Tô brincando, isso. né? Mas hoje no patamar que a gente tá construindo, que a gente tá chegando, e a gente passou por tudo isso, eu falo, não desiste não, sabe? Continua, seja forte e bora pra frente. Porque é bom, sabe? A hora que você chega nesse momento de ser reconhecido, das pessoas entenderem esse potencial, você não precisar passar por isso mais, é bom, é gratificante. Mas até extrapolando, que é uma coisa que eu estava conversando com o Carlos antes, né? Isso também é a vida adulta. Sempre você vai ter sobre ser adulto. Você vai ter momentos no alto e momentos no baixo. E entender. Você está vivendo um momento muito bom, vai vir um momento muito ruim em algum dado momento. E você tem que vai ter que lidar com aquilo. E depois vai vir um bom de novo, e vai vir um ruim. E é isso. Isso é a vida. A vida não é paz. Não existe paz. A vida é essa inconstância que a gente vai ter que lidar. Então você tem que ter a paz interna sua, né? O seu, vamos dizer assim, o seu autoconhecimento, a sua, vamos dizer assim, integridade, ética, para lidar com os problemas e satisfações que vão aparecer no meio do caminho. Porque é isso, vai acontecer. Vai ter um dia que você vai dar um treinamento pra um cara e o cara vai ser grosso com você. E vai ter um dia que o cara vai, tipo assim, beijar seu pé, que, nossa, que você resolveu a minha vida. E, putz, que ótimo. E vai ter aquele dia que, putz, essa pessoa me tratou mal. E é isso, sabe? Mas eu não vou deixar isso me afetar, porque eu sei, né, do meu potencial e tal, e vou ser profissional. Vou ser adulta. Exato. É isso, né? E a vida vai seguir. E vai dar tudo certo. Entendeu? Esse assunto rende. Se a gente for ficar aqui, vai demorar uns 10 horas de podcast. Eu gosto de Eu acho que é isso A aí, bagagem cara. é extensa. Ó, Sim. já estamos na hora aqui já de encerrar. Então, Nossa, passa é, muito rápido. Falei com você, já estamos na hora de já acabar. Passa já, muito cara. rápido. Vocês querem falar alguma coisa do final aí? Alguma mensagem final? Eu acho Já que falou é isso, demais, assim. né? Eu acho Já falei demais, né? Não, se a mas gente- eu acho que foi muito bom, cara. Acho que foi muito bom. Se a gente abordar o tema, complementando o que a Isabel tá falando, a gente abordar o tema sobre as mulheres, né?
nós somos muito fortes, gente. A gente passa por coisas que o homem não precisa passar. A gente tem dores que o homem não precisa ter. Não tô invalidando o homem de jeito nenhum, que eu acho que, sabe, somos seres humanos, sabe, como um todo. Mas a gente passa por muita coisa, a gente tem que lidar com muita coisa. Às vezes, se a gente escolhe ser mãe, a gente ainda tem que trabalhar, estudar, se atualizar o tempo todo e ser mãe. Eu vejo muitas mulheres fodas que, além de ser foda no trabalho, ainda é foda na cabeça e ainda é foda como mãe. Então, assim, eu sempre falo que isso pra qualquer pessoa. Se coloque... Claro, né? Tem gente que tem crença, beleza. Você tem crença, Deus. Mas se coloque em segundo lugar. Acima de qualquer pessoa. Acima dos seus filhos, acima do seu marido, acima da sua mãe. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir lidar com isso tudo. Você precisa estar bem. Você precisa acordar cedo. Eu tô com problema, tô muito triste. Igual eu recorri à terapia. Todo mundo deveria fazer para curar minhas dores. Justamente para eu ter essa capacidade de lidar com meus gatilhos e resolver e fazer todo o resto. Porque se você não estiver bem, você não vai conseguir fazer nada. Então, nós mulheres, sempre falo e sempre vou falar, a gente é muito foda. A gente é muito foda. Sim. Então, se tiver mal, procura um terapeuta. Gente, não é vergonha, é gostoso. Ele vai te ajudar com isso. Seja forte, não desista. Corre atrás dos seus objetivos, que é bom. Você pode ter certeza. Entenda, né? Nada vai ser ruim pra sempre. Então, Isso aí, as coisas tá vão se encaixar do jeito que tem que ser, sabe? E Um comentário, você falou isso, na voz do Além aqui. Além. Mas até quando a gente vai voar, né, vai pegar um avião, né, você tem que colocar a máscara de oxigênio em você primeiro para depois... Isso. Exatamente. Era isso aí que você falou. É isso, sabe? É sobre o aviador. isso. É isso. O aviador. Santos Dumont chegou aqui e deu uma ideia pra nós. E eu quero agradecer ao Carlão por abordar esse tema que é tão assim, importante, né? Dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Não é à toa, né? Se existe essa data é porque é uma luta de séculos, né? Que a gente vem vencendo aos pouquinhos. É o voto da mulher, a mulher no mercado de trabalho. E eu acho que a gente tem muito que vencer ainda. Esse percentual aí de mulheres na engenharia, que são, né, menos de 20%. Eu espero ver isso ainda 50-50, metade homens, metade mulheres, e o salário, né, igual, equiparado. Temos que bancar nossos luxos, e a gente tem mais ganho que homem, unha, cabelo, Eu não tenho graça nem com cabelo. Então, pois eu não vou rapar o meu, né, chefe? São histórias aqui. E é isso. Não, legal. Muito bom, chefe. Vocês terem muito bom. vindo. Carlos. Mais conhecido como Carlos. Foi muito bom, muito obrigada. Eu fico satisfeito de vocês terem aceitado o convite. É um desafio para mim, porque assim, querendo ou não, eu brinco muito, às vezes na brincadeira eu corro o risco de cometer algum vacilo. Mas a gente está aí para aprender, igual eu te falei. Eu acho que o importante para todo mundo, ainda mais eu que já trabalhei em fábrica, em obra, às vezes é um desafio você ir contra o que o pessoal acha que é o comum. Sim. Então, Nossa, a gente às vezes... eu gosto, vocês sabem disso, que eu gosto de conviver com muita gente, e às vezes, igual por exemplo, eu não bebo, não falo, mas você não bebe? Como se fosse uma coisa... Eu tivesse errado, sabe assim? Então, muitas das vezes, você ser contra algumas coisas, você acaba sendo taxado de... Você é doido. Mas não é isso. Eu acho que assim, eu tenho mãe, eu tenho irmã, e eu sei dessa aí, eu acho que faz todo sentido, e a gente tá aí para aprender, né? Então, o mercado de pré-fabricado aí, eu quero ele cada vez melhor. Eu também. Porque como eu amo esse mercado, também. Eu quero que ele progrida em todas as áreas. Ele tenha abrangência muito mais nacional, ele tenha muito mais conhecimento técnico embutido, seja um mercado completamente diferente do convencional. Sim, tecnológico, mais humano. Isso, exatamente. Então, se a gente está falando em progressão, a gente está falando em todas as áreas. Não só na técnica, mas também na humana. Exato. E aí faz todo sentido a gente conversar sobre isso. Ou seja, contratem mulheres, gente. A vida de vocês vai melhorar se vocês contratarem trabalhar mais com mulheres. Fica essa dica aí. Fica a dica, esse que a gente veio deixar no final. Show de bola. Isso aí. Bom, pessoal, então vamos encerrando por aqui mais um Precast, né? O podcast aí do pré-fabricado. Foi muito bom o tema de hoje, foi muito bom essa conversa aí. Agradecer a todo mundo, pedir para compartilhar, curtir, comentar. Manda aí o recado aí, o que você achou, o que você não achou, o que você gostou, o que você não gostou.
E acompanhe a gente nas redes sociais. A gente também está lá no Spotify, então a gente está subindo os episódios lá no Spotify. Então, quiser acompanhar por lá também, fica à vontade. E agradecendo aí, vamos partir para o próximo. Grande abraço. Valeu. Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau.